Estamos começando mais um programa Espaço de Ideias, o programa que inspira você e seus negócios. Recebendo aqui hoje a empresária e empreendedora Alessandra Eloy. Seja bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada, Fabiana. É um imenso prazer estar aqui hoje, realmente. E a Alessandra, com essa carinha de novinha, né, já teve uma excelente ideia e vive dessa ideia. E ela vai contar pra gente daqui a pouquinho. Alessandra, mas antes da ideia, conta pra gente quem é a Alessandra, de onde vem a sua história? Então, Fabiana, eu nasci em São José dos Campos, eu tenho 23 anos, né, fiz dia 1º de maio, 23 anos, eu nasci em São José dos Campos e, assim, eu tive uma infância normal, igual todo mundo, brincadeiras e tal, e conforme eu fui crescendo, a minha mãe, ela começou não sei, perceber algo diferente em mim. E ela começou a investir na minha educação, investir nos meus estudos, entendeu? Para que eu pudesse estar, assim, desenvolvendo as minhas capacidades intelectuais. Vamos dizer assim, que todo mundo tem capacidade intelectual. Basta você, se você se desenvolve, você acaba tendo maior amplitude nisso. Se você não desenvolve, não, né? Você fica estagnado. Mas você consegue hoje falar, tipo assim, o que a sua mãe via em você? Porque é muito interessante essa sua fala. Então, a minha mãe, ela via que, assim, que eu era uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada, que mesmo assim, se eu tivesse pouco recurso, eu ia extrair daquele recurso o melhor possível. Por exemplo, se eu tivesse apenas um caderno, eu ia desenhar, mas eu não ia apenas desenhar no caderno, eu ia fazer o melhor desenho que eu pudesse, mesmo que fosse com grafite. Uau, olha isso, gente, fica atenta nessa história. Por exemplo, eu tenho só um lápis. Você não ficava reclamando com a sua mãe que não tinha, mamãe, mas não tem o lápis de cor, cadê a tesoura, cadê a cola, ou reclamando porque não tinha? Ou mesmo que eu tivesse, às vezes o mais simples para mim era o que eu ia buscar mais recursos. Dando um exemplo do lápis, tem um lápis grafite. Em vez de eu querer enfeitar aquele desenho com cola colorida, com guache, com aquilo, não. Eu ia pegar, ia fazer o meu desenho e eu ia dar, tipo, tridimensionalidade naquele desenho. Só com lápis grafite, aplicar sombra, aplicar degradês, entendeu? Então, e fazer daquele desenho sair vida, sim, algo inspirador. Algo inspirador. Então eu fazia, por exemplo, efeitos tridimensionais, em perspectiva, e isso desde muito cedo, assim, eu aprendi a ler com 5 anos, entendeu? Você já fazia isso aproximadamente desde os 5 anos de idade, sim. 4 anos de idade, você já tinha essa noção, né, de dimensão, de espaço. O que é muito importante na publicidade. Então, assim, eu já fui desenvolvendo isso. E aí minha mãe começou a perceber isso e ela começou a investir na minha educação, nos meus estudos. Daí ela me transferiu para uma escola particular, entendeu? Daí eu fui estudar numa escola do bairro que era assim, com professores que davam mais atenção para o aluno. Uma escola assim com 6 alunos na classe. Ela também já teve essa percepção de te colocar em uma escola diferenciada, para que o professor pudesse olhar com mais atenção também esses alunos. E aí nessa escola eu continuei o meu desenvolvimento, depois eu fui estudar em outra escola também para poder fazer a conclusão dos estudos e tal, e nisso eu continuei sempre me desenvolvendo, igual eu fazia trabalhos de escola, muita gente acha que é chato e tal, mas com o trabalho de escola você consegue se desenvolver. Por exemplo, a professora pediu um material reciclado, um objeto de material reciclado, uma obra de arte. Eu consegui fazer uma árvore com papel crepom e garrafa PET e ficou bem interessante, entendeu? Então, com pouco, eu conseguia desenvolver para que virasse uma coisa bem mais interessante do que seria até mesmo com grandes recursos. Porque às vezes até quando a gente está com tudo ali na mão, tem tanta opção que às vezes você não sabe o que vai usar primeiro, acaba... Mas me leva a perceber, Ale, o papel fundamental aí da sua mãe ou dos seus pais, eu não sei se você tem os dois juntos, eram os dois juntos que cuidavam disso em você, mas dando vazão à sua imaginação e à sua forma de colocar isso em prática. Sim, porque o publicitário, ele é criativo. E ela vai falar disso, ela está falando publicitário porque ela está justamente terminando essa formação.
E o publicitário, ele é criativo, então desde pequeno você percebe a mente da criança. A criança publicitária, ela já tem vazão a isso, ela já é dimensionada a isso. Então é interessante que vocês, pais que estejam vendo, vejam se o seu filho é criativo, entendeu? Porque às vezes a criança tem total predisposição a ser uma pessoa criativa. Tem comportamentos diferenciados, né, Lê? E às vezes os pais... já vi casos dos pais sufocarem esse tipo de comportamento dos filhos, achando talvez que os filhos não sejam normais ou que estão sendo rebeldes ou desobedientes. Porque uma criança, por exemplo, que ela tem vocação publicitária, o que acontece? Ela tem uma mente, assim, ela é imaginativa. Então, às vezes, você vê o seu filho tendo uma imaginação fora do comum, você quer podar aquilo, achando, não, meu filho. Mas não é isso, gente. Às vezes, a imaginação, ela é um bom sinal, porque para você fazer, por exemplo, um comercial de televisão, você precisa ter imaginação. Para você imaginar como atingir o objetivo do seu cliente, porque não é o seu objetivo, né? Não. O publicitário, ele olha com a visão do outro, com a visão da empresa, do resultado que o produto ou serviço precisa trazer com aquele comercial, né? É verdade. E como você falou, o que dá para perceber é que as pessoas que vão para essa área geralmente já nascem... Já nascem diferentes, pensando diferente, agindo diferente. Sim, é isso aí. E desde pequeno eu já era desse campo, eu não sabia ainda. Eu, assim, quando eu era criança, eu pensava em ser 1 milhão de coisas. Eu fico pensando, às vezes, o que eu não pensei em ser. Porque eu pensava, dá um exemplo. Eu queria ser veterinária. Aí, assim, depois, vai passando os anos, aí você vai trocando de ideia. Aí, por exemplo, eu pensei em ser advogada. Aí, assim, conforme eu pensei em ser professora, mas essa hipótese ainda não está descartada. Que eu pretendo, assim que eu terminar a faculdade, eu fazer o mestrado acadêmico para poder dar aula. Mas legal. Isso não vai me tirar do meu ramo, entendeu? Sim, mas você vai poder contribuir e transferir esse seu jeito gostoso de falar, esse jeito gostoso de transmitir a informação, muito bacana. Então, e eu quero ainda, mas pensei em ser professora de numa outra especificação e agora penso em ser outra, então ainda mantém. Mas eu pensei em ser várias coisas, né, no decorrer, até que surgiu a oportunidade, que foi no Enem, quando eu fiz o exame do Enem, normal, como todos fazem no fim do ano, e com a minha nota do Enem eu me inscrevi no ProUni. E lá no ProUni eu competi uma vaga para publicidade e propaganda. Foi onde, se eu não me engano, tinham 3 vagas para o Vale do Paraíba inteiro e tinham 17 mil inscritos. 17 mil inscritos que tinham feito ProUni. Que tinham feito. Até para essa pessoa que não sabe, o ProUni é justamente uma prova que a gente faz para poder ter uma média e essa média conseguir entrar, né? Nos vestibulares. Aí se sua média... Segura um pouquinho só, Lê. Vamos chamar um intervalinho, fique com a gente aí, a história tá tão boa, fique com a gente, Espaço de Ideias. Estamos de volta aqui do nosso intervalo comercial no programa Espaço de Ideias, o programa que inspira você e seus negócios, e recebendo hoje aqui uma fofa que é Alessandra Eloy, que está contando uma história linda pra gente. Fica aí que você vai gostar muito dessa história. Ale, você contava justamente o momento em que você começa a descobrir qual seria a sua missão profissional, né? A sua carreira, o que você iria fazer. Quando você faz uma prova do ProUni, passa nessa prova e vai concorrer para 3 vagas com 17 mil profissionais no Vale do Paraíba. É isso mesmo, gente. 3 vagas para 17 mil profissionais. Foi. E aí, o que aconteceu? Eu me inscrevi em publicidade, foi até na faculdade de São Paulo. Então você não tinha decidido ainda que era publicidade que você queria? Sim, eu me inscrevi para publicidade. Eu ia concorrer à bolsa. O que eu não tinha ainda era... Eu não tinha iniciado a faculdade. Sim, porque entendi. A gente sabe que a faculdade é realmente caro. É um custo alto. Então, eu fui concorrer à bolsa para ver. E até um pouco, assim, meio desesperançada, porque eu pensei, é muita gente. São 3 vagas para
para todo o Vale do Paraíba, eu achei realmente pouco, mas fui. Aí a gente inscreve a nota da gente, né, que é a nota que a gente tirou, e eu coloquei lá no site tudo certinho, coloquei as especificações conforme eles mandaram e aguardei, que demora, se eu não me engano, em torno de 1 mês para a gente poder ficar sabendo se a gente foi aprovado ou não. E aí, o que aconteceu? Quando a gente faz o ProUni, a gente tem 2 vagas, quer dizer, 2 opções que você pode concorrer. Eu coloquei a publicidade e psicologia. Eu coloquei publicidade, mas não tinha outra escola, entendeu? Entendi. Só tinha essa. E aí eu coloquei essas 2. E o que aconteceu? Eu fiquei em 4º lugar. E eu não passei. Só que eu acredito muito em Deus e eu acho que foi isso que aconteceu. Estava escrito que era para você. Sim. A segunda pessoa que tinha passado para publicidade tinha sido aprovada nas 2 opções dela. E ela migrou para outra opção. E deixou a outra para você. E deixou para mim. Yes. Aí eu falei, não acredito, e fui. E desde então eu comecei, entendeu? Eu sou bolsista 100%. 100%? 100%, eu não pago absolutamente nada na faculdade. Quer dizer, quando a gente tem um propósito, quando a gente estuda, quando a gente se dedica, a vida retribui, né, Ale? Retribui. E de maneiras grandiosas quando você menos espera. Quando você tá mais, assim, sossegado, assim, tranquilo, aí ela te surpreende, entendeu? Não vou dizer, assim, desesperançado, porque não é a palavra. Enquanto a gente tá vivo, existe esperança, né? Sim. E aí surgiu essa oportunidade, eu agarrei com todas as minhas forças, e desde então eu estou cursando publicidade. E você tá em que ano? Eu tô no 4º. 4º ano, Isso. Parabéns. Obrigada. E para mim, assim, a melhor coisa que eu já fiz até hoje, assim, profissionalmente, de estudo, enfim, é um conhecimento muito enriquecedor em todos os aspectos, porque você não aprende simplesmente chegar lá, sentar e fazer um comercial, não é isso. A gente aprende conhecimento humano, porque a gente precisa lidar com as pessoas para ser um bom publicitário. O que é a publicidade sem lidar com o outro? Entendeu? Saber o que o outro sente. Sim, a publicidade, ela mexe com fatores neurológicos, porque, por exemplo, se eu vou fazer uma campanha destinada à mulher, eu tenho que usar linguagem específica para a mulher, entendeu? E como é isso? Para poder atingir a mente dela, né? O coração dela. Eu quero que ela compre o meu produto, ou então que ela perceba a minha mensagem, porque tem muito comercial institucional. Por exemplo, eu não quero vender nada, mas eu quero dizer que a minha empresa está a favor das mulheres nesse Dia das Mães, que a mulher é uma pessoa especial, sendo ela mãe mais ainda, né? Então, às vezes a gente quer passar essa ideia, então o que a gente faz? A gente tem que ter uma linguagem para isso. Então, para ter essa linguagem, a gente precisa estudar o comportamento do consumidor. Como ele vai receber do isso. consumidor. Sim, então é uma coisa assim que é um conhecimento muito aprofundado e cada dia que passa eu fico cada vez mais feliz de ter tido essa oportunidade de entrar nessa instituição e poder estar enriquecendo meu conhecimento todos os dias. Que gostoso. E você faz planos, você já vai contar pra gente sobre a ideia, né? A ideia que ela teve, que ela atua hoje, mas dentro dos seus estudos, além de ser professora, tem alguma coisa... Ela chegou aqui no estúdio, falou que tá tudo muito bacana aqui, né? Ficou encantada com as luzes, com as câmeras. O quanto isso instiga, né, um publicitário, quanto isso faz bem. Sim. Quando um publicitário vê equipamentos ou seja o que for, que é da área dele, um genuíno publicitário vai ficar encantado. A gente fica... É como, não sei, um advogado entrar na corte, entendeu? Exatamente, no fórum, naquela bancada em que ele Sim. vai falar e vai defender a tese dele, né? E a gente chega no estúdio e a gente fica encantado. E eu acho que eu mais ainda, porque no meu ramo, no ramo da publicidade, além de ser professora, eu pretendo ser produtora de comerciais. Eu acho uma coisa muito incrível o por trás das câmeras, entendeu? Eu acho que o comercial, ele atinge o consumidor de uma forma incrível. E eu acredito... E é o que faz a economia crescer. Sim, porque as pessoas, elas se sentem instigadas a comprar aquilo, elas sabem que aquele produto existe. Às vezes é uma coisa que ela queria faz tempo e, de repente, aquele comercial atingiu ela de uma maneira... que ela fala, eu quero isso e vou comprar. Eu acho que o comercial é um meio de comunicação. Acho que hoje em dia o melhor meio de comunicação que existe é do produto e consumidor. Olha só, muito legal. Ale, conta pra gente agora
como que a Cronos é o nome da sua empresa, né? Você vai falar, gostaria que você falasse exatamente como que é o nome dela todo e como que nasceu, como que veio, como que você teve a inspiração da ideia de começar a trabalhar com a Cronos. Então, quando eu pensei na Cronos, não foi nem nada assim muito... Às vezes a gente espera uma história simbólica, uma coisa assim cheia de glamour, e não foi isso. Na verdade, eu pensei assim, poxa, todo comercial, todo o programa... Desculpa. Eu pensei assim, todo estabelecimento precisa, sequer que seja um cartão de visita. Sim. E de uma fachada. Não tem como você abrir um estabelecimento sem cartão de visita. Sem a comunicação. Sim. Ali, né? Pelo menos isso. Pode ser, assim, uma coisa básica, mas pelo menos isso tem que ter. Aí eu pensei de maneira bem racional. Por exemplo, dentro da cidade de Pindamonhangaba, a gente tem, acredito eu, mais ou menos uns 5.000 comércios formalizados. Essas pessoas precisam de atendimento. Essas pessoas precisam de um material gráfico, quer seja ele... O mínimo que for, que né? for. Ale, segura mais um pouquinho, nós vamos para o intervalinho e ela vai contar como nasceu a Cronos e tudo que essa menina faz. Menina, 23 anos, Espaço de Ideias. Estamos de volta aqui no programa Espaço de Ideias e hoje recebendo aqui a Alessandra Eloy, uma linda estudante de publicidade, mas que já tem a sua empresa, já atende aqui na cidade de Pindamonhangaba e região. Ale, você estava contando como que nasce a Cronos. A Cronos é uma empresa de? A Cronos é uma empresa de marketing e publicidade. Então, a gente trabalha com o desenvolvimento visual da empresa, seja ele gráfico, ou seja... Por exemplo, a empresa nasceu, decide que vai montar uma empresa. Sim. Primeira coisa, precisa de um nome, de uma identidade. Sim, logotipo. Essa construção que a Cronos faz, junto também com os materiais gráficos, fachadas, etc. Sim. A gente faz a construção da identidade visual, que nada mais é o que o seu cliente vai ver. Então, você empresário que está assistindo a gente também, vocês precisam pensar muito em como o cliente enxerga vocês. Porque não basta você querer, assim, pôr um logotipo, por exemplo, surgiu na sua mente que você quer fazer de determinado modo. Não é assim. O cliente precisa entender o que aquilo significa. Tem uma mensagem por trás daquela imagem, né? Sim. Quando a gente faz um logotipo, a gente trabalha com conceito. O que é? Não é um traço bonito, gente. A gente vai pegar lá do fundo aquela imagética, aquela simbologia da sua empresa. A história, da onde que veio, e trazer para uma semiótica. O que é uma semiótica? É um símbolo. Entendeu? A gente vai pegar a alma da sua empresa, que é uma coisa intangível, é uma coisa que você não pega, uma coisa inapalpável. Você vai pegar a alma da sua empresa e vai trazer para uma coisa palpável, uma coisa que você consegue enxergar, que é o logotipo. E a gente trabalha com isso, com construção de imagem, e a gente trabalha com produção gráfica. Produção gráfica em geral. Então a gente faz banners, panfletos, fachadas, outdoors, o que for necessário de matéria visual para a sua empresa. E vocês fazem só a arte ou não? Se o cliente pedir, você entrega todo o material? Entrego todo o material. Vocês terceirizam alguns serviços ou é tudo feito por vocês? A gente faz a parte de identidade visual e envia para a gráfica. Aí a gráfica retorna o pedido para a gente e a gente entrega para o cliente. É assim que funciona. Se é uma fachada, vocês vão lá, instala aquela fachada, olha direitinho o ângulo que tem que ficar. Que bacana, que bacana. E é tudo pensado. A gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente trabalha com preços acessíveis, mas às vezes o que é muito barato acaba saindo caro. Porque tem muito cliente que fala para mim, nossa, eu coloquei uma lona lá, não tem 6 meses, já está desbotada. Nossa fachada não, nossa fachada vai ficar 5 anos no lugar e vai parecer que você colocou ela ontem. Uau! Entendeu? É até bom falar nisso, né? Porque nós estamos vivendo numa época que às vezes o apelo, né? De procurar o mais barato, e só que nem sempre o mais barato vai atender o custo-benefício, né? Quanto tempo vai durar? Sim.
Então, você empresário, você empreendedor que está assistindo isso, passa a investigar também se aquilo que você está comprando atende a perspectiva, se aquilo está passando para o seu cliente, a imagem que você quer passar, o que você busca, porque às vezes cores e, sei lá, a fonte da imagem que seja, isso transmite muita coisa. Então, você precisa realmente contratar um profissional certo para isso. Fonte, gente, é o tipo da letra, sim, né? Para essa pessoa entender, o tipo da letra com que a gente escreve aquela fachada ou aquele cartão de visita, ele também influencia dentro do pensamento daquele consumidor que vai receber aquela informação. Sim, por isso que às vezes a gente pega um cartão de visita, e eu sou apaixonada por cartão de visita, porque às vezes eu pego um, nossa, impactante, lindo, né? E às vezes tem outros que não passam às vezes exatamente a mensagem que precisa passar. Ou porque é muito poluído, ou porque tem muita informação. Principalmente isso, a gente pega bastante casos assim de cartões com muita informação. Então é importante que o empreendedor não tema em fazer às vezes você não precisa exagerar, eu não estou falando de custo, não é caro, gente, não é caro, é o preço normal de mercado, mas é o profissional. Então procure um bom profissional, porque, não estou falando que tem que ser comigo, mas procure um bom profissional, porque aquilo vai atingir seu público de uma forma que pode ou causar todo o sucesso da sua empresa, ou declinar a sua empresa de uma maneira que depois, às vezes, é até irreversível. Até a linguagem que você usa, ela determina isso. A comunicação que a sua empresa expressa, ela pode levar a sua empresa, de repente, à falência, não conseguir os resultados. Por incrível que pareça, assim, porque o seu cliente, um cliente que você já está acostumado, te conhece. Mas vamos supor que você solta um panfleto. Você fez aquele panfleto, pensou, agora eu vou divulgar. Fez lá 5.000 panfletos e soltou na cidade. O que acontece? Aquela pessoa que pegou o seu panfleto, ela não te conhece. Então, ela não sabe que você é um bom profissional. É verdade. Ela vai pegar a sua imagem através daquele panfleto. Se ela pegar um panfleto que está mal feito, que a fonte está ruim, que as imagens estão em baixa resolução... Às vezes até embaçada, né? Você está falando baixa resolução, e quando está embaçado, que está parece que meio turva a imagem, você olha. E visual é tudo. Então, se o cliente pega aquela imagem do seu estabelecimento que ficou para ele não te conhece, ele não foi no seu estabelecimento, ele está pegando a primeira identificação dele, é aquilo ali, e é aquele ditado que todo mundo conhece, a primeira impressão é a que fica, né? E por mais, pode parecer até meio desconexo isso, mas é real. Clichê, né? Sim, pessoal, parece clichê. Mas é real. Então, não estou falando para vocês gastarem rios de dinheiro, eu estou dizendo, pensem com quem vocês vão fazer, da maneira como vocês vão fazer, porque isso é realmente impactante na vida de vocês e no comércio de vocês, enfim. E com isso você dá para perceber que um negócio pode estar... os resultados, às vezes uma empresa está assistindo a gente agora, o empresário está assistindo a gente agora e fala assim, nossa, minha empresa está mal. De repente, uma das coisas que ela pode começar a fazer um diagnóstico é como está a comunicação visual. Sim, com certeza. De toda a roupagem dela, da página do Facebook, do Instagram, a logomarca. Dá uma olhada que de repente pode estar aí. Uma simples contratada de um profissional como a sua empresa pode mudar tudo isso e a empresa ir para outros níveis de resultado, né? Verdade. Ale, deixa seus contatos pra gente, quem quiser aí contratar o seu trabalho ou de repente fazer alguma pergunta. Então, a gente tem uma página no Facebook que é Cronos Comunicação Visual. A gente também tem um site que é www.cronospublicidade.com.br e eu tenho o contato de WhatsApp, pode deixar também? Pode deixar, DDD? É 12 981 38 6677. A gente está disposto a atender vocês e resolver o problema da empresa de vocês da melhor maneira possível dentro dos nossos alcances. Parabéns, Alessandra. Muito Gratidão obrigada. por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, a loja Zap Modas, que você fica ainda mais linda gastando sempre muito pouco, e o Salão de Beleza Mais Hair, que caprichou mais uma vez aqui. Aproveita a oportunidade, você que é empresário, empreendedor, tem vaga de emprego aí na sua empresa, acesse aqui www.correntedobempeloemprego.com.br ou você que está procurando emprego, tá bom? Você também nos encontra em todas as redes sociais, @Corrente do Bem pelo Emprego
e também @Fabiana Araújo Corrente do Bem. Um abraço e até o próximo programa Espaço de Ideias.